17 de novembro, dia de Santa Isabel da Hungria. A vida de Santa Isabel foi breve, mas cheia de encanto. Tinha apenas 24 anos quando morreu. Casou aos 14 com o duque da Turíngia. 4 anos depois da morte já era declarada santa. Esta curta existência, tão apressada, foi, no entanto, repleta de acontecimentos e plenamente vivida. Isabel era filha do rei André da Hungria, onde nasceu em 1207. Seguindo os costumes dos tempos em que muitas vezes acordos políticos entre nações se consolidavam através de casamentos, o pai prometeu Isabel em casamento ao filho do duque da Turíngia, região no centro da Alemanha. A menina foi para a corte da Turíngia, onde foi educada até a idade exigida para as núpcias, 14 anos, quando contraiu oficialmente casamento com o duque Lodovico. Num país estrangeiro, perseguida pela aversão da sogra ciumenta do carinho de seu esposo, a vida de Isabel não foi fácil na corte da Turíngia. Mas ela, dedicada por completo à prática da caridade, encontrava-se num plano muito superior a estas misérias humanas e passou à história como a rainha de extraordinária caridade. A lenda transformou em poesia sua carinhosa e generosa dedicação aos pobres no confronto com a hostilidade doméstica. Insuflada pela sogra, acusada ante o esposo de excessivo cuidado, certo dia foi surpreendida por ele quando saía do palácio, levando alimentos para reparti-los aos pobres. "Que levas?" perguntou-lhe o esposo já prevenido. "Rosas", respondeu Isabel, sem lembrar que era pleno inverno. E, abrindo a sacola, apareceram efetivamente rosas. Noutra ocasião, voltando seu esposo de uma viagem, a sogra o preveniu. "Vê lá, Isabel levou para o seu quarto um leproso." Mas, ao abrir a porta, o esposo encontrou sobre a sua cama Cristo crucificado, em que se transformara o leproso que Isabel cuidava. 6 anos depois de casar, ficou viúva, pois seu marido, que partira para as cruzadas na Terra Santa, morria de peste em Otranto, na Itália, antes de embarcar para a Palestina. Numa ausência do mesmo, por uma grande escassez de víveres que se deu na região, ela sustentou com os cofres públicos, mesmo em oposição a algum magistrado, centenas de pobres que ela própria servia cada dia. Com a morte do marido, começou para Isabel uma dolorosa via sacra, cheia de sofrimentos, de virtudes e heroísmo. Os parentes do marido expulsaram-na da corte sob pretexto de que esbanjava os bens da família, quando, na realidade, nada mais fazia do que ajudar os necessitados. Talvez, nesta perseguição dos parentes do marido, houvesse certa aversão contra a origem húngara da rainha Isabel. Com os 3 filhinhos e algumas servas, passando as maiores privações em várias cidades, Isabel acabou refugiando-se num convento em Marburgo. Lá, tomou o hábito da Ordem Terceira Franciscana, exatamente no ano da morte de São Francisco de Assis. Era 1226. Com a indenização recebida pelos bens que lhe foram injustamente tirados, construiu um hospital para atender os necessitados. Apesar da insistência do pai para que voltasse à corte da Hungria, Isabel preferiu palmilhar o caminho que a providência lhe traçara, cuidando com carinho de seus filhinhos órfãos e dedicando-se ao serviço dos pobres e doentes. Esgotada em suas forças pelo extenuante serviço aos doentes leprosos, que servia diariamente com as próprias mãos, faleceu na jovem idade de 24 anos, em 16 de novembro de 1231. Os numerosos milagres que se verificaram sobre o seu túmulo fizeram apressar o processo de canonização, que se deu em 1235. Seu culto tornou-se muito popular em toda a Europa. Muitas instituições de caridade adotaram seu nome. Santa Isabel foi declarada também padroeira da Ordem Terceira Franciscana. Santa Isabel da Hungria, rogai por nós.
O Santo do Dia. Apresentação: Padre Anísio José.